Agora nós vamos falar sobre trabalho a quente. Qual que é a definição de treinamento de trabalho a quente? É qualquer trabalho que gera chama, faísca ou calor, certo? Quais os principais tipos de trabalho a quente que a gente tem? Dá exemplo: solda, atividade com lixadeira, esmerilhadeira, maçarico, que é o oxiacetileno. Então, o porquê quando a gente fala trabalho a quente? É um trabalho que tem um risco, além de gerar acidente, uma queimadura, o risco de incêndio, por exemplo, de um incêndio ou até mesmo uma explosão, dependendo da situação que a gente estiver fazendo aquela atividade, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de equipamentos oxicombustíveis, é importante a gente ter certos critérios, certos procedimentos para estar fazendo essa atividade. Vocês vão trabalhar com solda? Solda de fundição. Solda de fundição também, né? Não, só ele. Então vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, quando a gente fala de trabalho quente, a gente tem que levar informações técnicas, né, no uso do manuseio, por exemplo, de gases. É muito comum na atividade a quente, você vai usar acetileno, oxigênio, o GLP. Então são gases o quê? Inflamáveis. Então eu tenho que tomar certos tipos de procedimentos, de precauções para mim, principalmente no uso, manuseio, armazenamento, é isso que a gente vai falar um pouco aqui, ok? Então, por exemplo, a gente fala de acidente, todo acidente pode ser evitado, a gente já falou isso aqui no início, né? Segurança é uma responsabilidade de linha, né? Os esforços em segurança garantem a continuidade do negócio. Segurança é uma questão de empregabilidade, somos responsáveis pela nossa segurança. Todos os empregados são obrigados a parar uma atividade ou se recusar a iniciá-la se a mesma não puder ser executada de forma segura. Isso é a base para qualquer atividade, para fazer qualquer serviço, certo? Então, a gente tem um número do grupo de risco aqui, tá? De acordo com a tabela aqui da White Martins, né? Por exemplo, grupo 1, não inflamáveis, não corrosivo, baixa toxidez. Grupo 2, inflamáveis, não corrosivo, baixa toxidez. Grupo 3, inflamáveis, corrosivos ou tóxicos. O grupo 4, tóxicos ou corrosivos não inflamáveis. O grupo 5, espontaneamente inflamáveis, que são os materiais pirofóricos. E os 6, venenosos, tá? São os grupos aí da classificação. O primeiro gás que a gente vai falar aqui é do acetileno. Qual que é a característica dele? Ele é um gás inflamável, ele é incolor, ele não tem cor, tá? Pouco mais leve que o ar. Cheiro semelhante ao do alho, altamente instável quando houver aumento de temperatura, misturado com ar de 2,3 a 100%, tá? Forma composto explosivo com mercúrio, prata ou cobre. Então, vocês vão perceber que todo produto químico, né, seja sólido, líquido ou gasoso, ele tem o que a gente chama de uma tabela de incompatibilidade. Ou seja, quando o produto é incompatível com outro, eu não posso deixar armazenado no mesmo lugar. Então, o gás é um problema sério. Então, aqui está o processo de fabricação do acetileno, cal, mas o carvão vegetal, vai para o alto forno, depois coloca o carbureto de cálcio, água, né, vai para o gerador de acetileno, né, e vai chegar ali no processo de fabricação para a gente ter o acetileno de forma já para utilização. Então, a pressão de 17,5 kg a força por centímetro quadrado, a temperatura de 21 graus Celsius, tá? Ele é recheado com massa porosa, 2 bujão fusível no colarinho e o gás dissolvido em acetona, 2/3 ali. Então, aqui a gente tem os tamanhos, né, do acetileno, tá? Que ele é utilizado. Aí tem o fusível aqui o bujão fusível, né, que é a válvula de retrocesso. O oxigênio, por exemplo, ele é incolor, comburente, alimenta chamas, é oxidante. O acondicionamento, estado gasoso, cilindro de alta pressão, estado líquido, equipamentos móveis, tanques estacionários. Então, aqui mostra o processo de fabricação do oxigênio, tá? E nós temos aqui, por exemplo, a característica do cilindro dele, fabricado em tubo de aço sem costura, pressão de 150 a 200 kg a força por centímetro quadrado, quando cheio e dependendo do tipo de cilindro, da temperatura. A válvula do cilindro possui um dispositivo de segurança, composto por disco de ruptura, que pode abrir com temperatura maior que 54 graus Celsius.
e deve ser transportado sempre com capacete protetor e com carrinho apropriado. Então, esses cilindros, eles têm um capacete, né, para ser transportado, segurança mesmo, questão de segurança. Não pode ser içado, né? Tem que ter todo um procedimento ali para movimentação, tá? E aqui a gente vê que com relação ao EPI, a pessoa tem que estar utilizando todos os equipamentos de proteção individual para fazer atividade ar quente, né? O capacete, óculos de segurança com proteção lateral, uniforme pavimental de raspa de couro, luvas de raspa de couro de cano longo, calçado de segurança com biqueira de aço também. A proteção. Faltou a perneira agora. Faltou a perneira de raspa. A perneira de raspa aqui também, né? A perneira de raspa, para ele estar fazendo atividade, protege contra fagulhas. Né? O material de raspa, ele é um material ali retardante também, né? De chama, então protege bastante a pessoa. O que é importante? Isso aqui é muito importante, gente. Ó. Nunca usar graxas, óleos ou outros materiais combustíveis em contato com oxigênio. Ou equipamento oxicombustíveis. Tá? Os equipamentos oxicombustíveis não precisam de lubrificação. Okay? Então, por exemplo, o oxigênio e equipamentos oxicombustíveis não pode ter contatos com graxa, querosene, óleo, tinta. Ok? Então, cuidado no manuseio e transporte de cilindros. Sempre na posição vertical, o acetileno. Eu não posso deitar ele de forma nenhuma. O risco é muito grande, tá? Explosão. Eu tenho que armazenar em local arejado, ou seja, depósito de acetileno, ele tem que ser um local ventilado, um local aberto. Eu não posso confinar ele, tá? Deixar no local fechado. Se tiver algum vazamento, né, como ele é inflamável, eu posso, né, ter uma fagulha ali, uma centelha e ter uma explosão. Um incêndio, por exemplo. Não utilizar ferramentas para abertura de válvula, tá? Nunca tentar reparar a válvula do cilindro. Evitar proximidade com faíscas, chamas ou fagulhas. Utilizar carrinho apropriado com corrente para o transporte. Tem um carrinho que você vai travar ele, vai colocar uma corrente para travar ele para ele não ter risco de queda. Retirar o capacete do cilindro somente quando da instalação e evitar quedas ou choque com os cilindros, ok? Jamais utilizar cilindros cheios ou vazios como rolete ou suporte. Evitar qualquer contato de cilindros com cabos, fios, condutores de eletricidade. Nunca suspender cilindros fazendo ponte de apoio nos capacetes. Não utilizar gás sem conectar a válvula do cilindro ao regulador de pressão. Abrir a válvula lentamente até meia volta, na hora que está fazendo ali a mistura, né? O abrigo coberto para cilindros, tá? Armazenar cilindros fixados com a corrente. Construir parede corta-fogo. Oxigênio vezes combustíveis, por exemplo. Tem depósito que é separado. Eu tenho que ter uma parede corta-fogo ali, porque se tiver um incêndio do lado ali, do acetileno, por exemplo, eu tenho uma parede corta-fogo para não passar para o outro lado. Tá? Colocar placas de identificação, placas de não fumar, identificar qual tipo de cilindro que eu tenho ali, né? Placas de advertências, separar os cilindros cheios dos cilindros vazios também, tem que ser separado. Colocar placas de alerta de segurança, portas de tela, para quê? Para ventilar ali dentro. Extintores de incêndio, eu tenho que ter os extintores ali, né? Se tiver um incêndio, você vai utilizar o extintor, né? Próximo ali à área, ao abrigo desses materiais. Então, aqui mostra aqui um exemplo, né, de transporte, manuseio e armazenamento de cilindros, tá? Cuidados no trabalho, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, um corte de chapa, por exemplo, que é muito comum, que você vai misturar o acetileno com oxigênio. Então, evitar respingos, faíscas ou fagulhas no cilindro. Trabalho em local ventilado, se possível. Atividade a quente, quando você vai fazer ela, seja solda, você tem que ter um isolamento de materiais combustíveis, por exemplo. Papel, madeira, são materiais combustíveis, né? O que é material combustível? Tudo que queima, tudo que pega fogo é combustível. Plástico. Então, se eu estiver fazendo uma atividade com material, atividade a quente, onde eu vou ter ali faísca, fagulha, respingo, eu posso começar um princípio de incêndio se eu estiver trabalhando próximo a essas áreas com materiais que são materiais combustíveis. Tá? Então, eu tenho que ter o quê? Um isolamento dessa área, um raio ali de 10 metros de isolamento sem material combustível para não ter esse tipo de risco. Tá? Regular os gases compatíveis com as características dos equipamentos do material de trabalho. Então, a regulação da pressão ali na caneta, né, do oxacetileno. A pessoa tem que ter um treinamento de operação do equipamento.
Usar os equipamentos de segurança na operação, válvula seca e Proteflux. Aqui fala, né, o White Martins fala, ela preocupa com satisfação e segurança dos clientes, tem um mais rigoroso controle de qualidade de seus produtos. Então, teste hidrostático, cheiro, martelo, tá? Cheiro do gás ali para a pessoa identificar que ele está vazando, né? Por isso tem o cheiro dele. O teste hidrostático também para garantir que o cilindro vai suportar a pressão do material que está ali dentro. A pureza do gás, cuidado com a corrosão, eliminação de contaminantes, etiquetas e gravatas com instrução de segurança. Tem já etiqueta em todo o cilindro ali, né, com algumas orientações de segurança, as principais do equipamento. Ficha de informação de segurança do produto químico, FISP. Todo produto químico ele tem essa FISP, que é uma ficha onde tem as características do produto, a composição, se eu tiver contato com o produto, nos olhos, quais são os primeiros socorros, contato com a pele, os extintores adequados para a utilização, quando tiver um princípio de incêndio, tudo isso está na ficha de EPI, de acordo com a NBR 14725. E aqui a gente tem um regulador de pressão. Qual é a finalidade? Reduzir a pressão interna do cilindro para a pressão de trabalho desejada. Você vai verificar aqui no manômetro. Principais benefícios da linha, né, deles lá. Tem a garantia de 3 anos, tem um melhor desempenho, maior segurança e é um padrão internacional. O regulador de pressão. Usar o regulador adequado para o gás. O volante regulador deve estar totalmente destarrachado antes de iniciar o trabalho. Ao final do trabalho, fechar a válvula do cilindro, abrir a válvula do maçarico para aliviar o gás, né, que está acumulado ali. Ao abrir ou fechar a válvula do cilindro, fique lateralmente ao regulador, tá? Ficar na lateral. Desatarrachar o volante do regulador. Então aqui nós temos aí a questão de temperatura, tá? De cada equipamento, de cada material, tá? O gás, o combustível também. Nós temos aqui as características técnicas do acetileno, do argônio, dióxido de carbono. Aqui aí tem a questão de pressão, né, de entrada, pressão de saída, vazão. O maçarico, por exemplo, tá? Aqui mostra a caneta, certo? Essa é a caneta que é utilizada. Equipamento resistente, utilizado no auxílio de manutenção. De solda de corte. Hã? De solda e de corte. Uma caneta de solda de corte, muito bem. Então, tá as características aqui da caneta. Dentro do treinamento operacional, é importante entender ali o que você vai utilizar, por exemplo, de pressão ali, que você vai regular o acetileno, o oxigênio. Isso é no treinamento operacional, tá? Por exemplo, a caneta, né? Até está mostrando aqui a extensão, aqui o oxigênio, o acetileno, o oxigênio, onde que passa, né? É que vai fazer a mistura dele. O punho é a entrada do oxigênio e a entrada do acetileno. Ela tem uma válvula de retrocesso de chama. Anti-chama, né? É anti-chama, porque não vai engolir o fogo. Para engolir fogo é corta, né? Corta-chama. Corta-chama, justamente. E isso é que vai dar a segurança ali para não ter Por exemplo, imagina se a caneta engole fogo ali e volta para trás nas mangueiras. Tem que ser duas, uma na caneta e outra no manômetro. Do manômetro lá na ponta. Se uma falhar, tem a outra. A redundância, né? Muito bem. Então, um detalhe do ponto de mistura, né? Ponto de mistura dos gases na extensão, acetileno, oxigênio, onde que eles vão misturar para ter a chama ali para estar fazendo o trabalho. Certo? E aqui tem algumas informações técnicas, tá? Mostra aqui o funcionamento, né? O furo do oxigênio de corte, a cabeça, o misturador, enfim, o tubo condutores de gases, aí tem o bico, né? Os bicos que são utilizados aí nas canetas também, as séries dele, as características técnicas, aí tem a tabela mostrando, as válvulas Proteflux, né? São válvulas projetadas para evitar o reverso fluxo de gases, utilizado no processo de solda, corte, aquecimento do óxido combustível. São vendidas em cartelas, né? Aí fala a forma que elas são vendidas. Quarta-chama. A válvula quarta-chama, né? Depois tem um vídeo aqui, se quiser, passa aí na solda a gente fala. Tá. Apresenta o pessoal depois. Né? Não, legal. Vocês têm um vídeo? Depois você pode passar pra gente. Não, bacana. Show de bola. Aí tem o fluxo de gás saída, condições normais de uso, fluxo de entrada, fluxo reverso bloqueio, fluxo de gás de entrada, aí mostrando como é que funciona a válvula, né? Aí tem a válvula tipo seca tem os modelos aí, tá? É utilizada aí nos reguladores de pressão, utilizados no corte, solda, equipamentos óxidos combustíveis.
A NR18, né, ela obriga as empresas que fazem trabalho de corte, solda, aquecimento com chama de combustível a obedecer a seguinte condição: proteger a saída dos reguladores de pressão e a entrada dos maçaricos com o retrocesso de chama, que a gente está acabando de falar. Uma das formas mais seguras de proteção contra o retrocesso de chama é a utilização de válvulas tipo seca, corta-chama. Todas as válvulas aqui, no caso da White Martins, corta-chama tipo seca, além de proteger contra o retrocesso de chama, protege o sistema contra o refluxo de gases também. Tá? Então, as mangueiras devem possuir mecanismo contra o retrocesso de chama na saída do cilindro e chegada do maçarico, certo? Em cada extremidade da mangueira coloca o retrocesso. Aqui, ó, fala aqui que essa válvula seca, corta-chama, é um dispositivo de segurança que protege contra o retrocesso da chama, cujo princípio de funcionamento atua com 3 elementos de segurança: elemento sinterizado, que extingue a chama, válvula de retenção que impede a reversão do fluxo de gás, e pistão que é acionado pela contrapressão do retrocesso, bloqueando o fluxo normal de gás, certo? Ela não vai deixar o gás voltar, justamente. Aí aqui a gente fala um pouco da questão de fogo, de incêndio. Tá? Então, o fogo, na atividade a quente, você vai precisar principalmente de uma maçarico. Você precisa dele, não tem jeito. Só que o incêndio, o fogo é quando ele está no controle do homem. O incêndio é quando ele foge do controle. Então, quando ele foge do controle, o fogo foge do controle, eu tenho incêndio, eu preciso apagar ele, certo? Então, primeiro, tem que apagar o fogo, resfriar ali o cilindro, retirar o cilindro do local, não conseguindo eliminar o fogo, chamar os bombeiros e entrar em contato com a unidade fornecedora. Então, aqui tem algumas instruções, por exemplo, em caso de vazamento de acetileno. A gente não deve correr, tá? Evacuar toda a área próxima do local, tirar as pessoas, tentar eliminar o vazamento, se possível, retirar o cilindro do local, manter o cilindro em local ventilado, deixar vazar, marcar o cilindro, entrar em contato com a unidade fornecedora, borrifar água jato para o cilindro se estiver pegando fogo. Então, por exemplo, quando tem esse tipo de vazamento aí, por isso tem que ficar no local ventilado. Você imagina um vazamento de acetileno num local fechado, por exemplo. E aí tem uma centelha, uma fagulha ali, pode ter um incêndio, uma explosão. Então, por isso tem que ter esse cuidado. Instruções em caso de vazamento com fogo. Mesma coisa, não correr, evacuar toda a área, molhar o cilindro com água abundante, utilizar o PQS, que é um extintor de pó químico seco, tá? Que geralmente vai ficar próximo ali à área do acetileno. Não conseguindo apagar o fogo, deixar queimar o gás, mantendo o esfriamento com água abundante e chamar o corpo de bombeiro. Conseguindo apagar o fogo, manter o cilindro em local ventilado, continuar a resfriar o cilindro, marcar o cilindro e entrar em contato com a empresa que forneceu o cilindro, tá? Por exemplo, engolimento de chama, qual que é a causa? Obstrução do bico. Situação 1, regulagem correta. Se apagará, tá? Produzirá sucessivos estouros permanecendo na chama acesa, né? Começa a dar aquele barulho, né? Nota, o maçarico pode ser usado em seguida, tá? Depois controlou. Regulagem correta, retrocesso de chama também. Retrocesso de chama, ruído característico, regulagem incorreta de pressões. Aí começa a dar aqueles estouros, né? Não tá correto, né? Dá mais oxigênio que acetileno, mas também. Como é que é? Coloca mais oxigênio que acetileno. Começa quando você coloca mais oxigênio que acetileno, né? Situação regulada, aí também. Tudo bem. Bom, vazão requerida maior que vazão fornecida, abafamento da chama, superaquecimento, bico ou extensão mal ajustado. O que tem que fazer? Fechar imediatamente as válvulas do oxigênio. Sempre fecha do oxigênio primeiro, né? Para depois fechar do acetileno. Esperar que o maçarico esfrie totalmente para sua nova utilização, corrigindo e eliminando a causa do engolimento do retrocesso de chama. Aqui mostra a questão do transporte, manuseio, local ventilado, tá? É importante, questão do armazenamento. Aqui está mostrando que falta corrente no carrinho, tá vendo? Sem corrente, transportando de forma errada. Não armazenar em colmeias sem corrente, tá? Mostra que os locais tem que ter a corrente, o local onde fica armazenado. Geralmente é um entregador rodando ele, né? O capacete ali vai rodando. Vai rodando ele. O pessoal faz muito isso mesmo. Falta de parede corta-fogo, não é corta-fogo na parede, tem que ter corta-fogo. Falta de identificação do tipo de produto cheio, vazio, placas de segurança.
Falta de portão, tela grade, tem que estar fechado para evitar acesso de pessoas ali trancadas. Só pessoas autorizadas ali que podem acessar aquele local. Mesmo produto separado. Tá vendo? E falta de extintores. Pegar fogo ali, como é que vai fazer? Então, pessoal, basicamente é o treinamento de trabalho a quente. Importante, quando você vai fazer qualquer atividade a quente, você tem que ter uma liberação. A brigada de emergência do local tem que estar sabendo que você está fazendo atividade a quente. Tem que fazer uma análise de risco, tá? É uma atividade crítica também. A atividade a quente é uma atividade crítica. Por quê? Eu estou fazendo uma atividade que eu vou usar fogo, vou usar faísca, chama, eu vou ter um risco de começar um incêndio até uma explosão. Então eu tenho que ter um treinamento de uso e manuseio de extintor de incêndio. O extintor de incêndio, geralmente você vai ter um PQS na área, ou um próprio pó ABC também, tá? Próximo ali no local que eu vou estar fazendo, tem que ter um extintor e uma pessoa pronta para ajudar se acontecer alguma situação emergencial que fuja do controle. Eu preciso de ter ali tomar as ações imediatas ali para apagar o fogo, usar o extintor, por exemplo, comunicar e tudo mais. Então, cada atividade a quente ela tem um treinamento operacional específico. Se eu vou trabalhar com lixadeira, eu tenho que ter um treinamento. Se eu vou trabalhar com uma furadeira também, que é uma atividade a quente. Se eu vou trabalhar com a máquina de solda, eu tenho que saber como é que eu vou usar, onde que eu vou, o aterramento da máquina de solda, por exemplo. O maçarico da mesma forma, o oxacetileno. Tudo isso tem que envolver procedimento. E basicamente é o recado que a gente queria passar para vocês hoje, ok? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Obrigado, pessoal. Até o próximo treinamento.